Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente está hoje aqui tendo o prazer de receber Eduardo Tavares, né? Em Recife, porque eu vim passar uns dias aqui na casa do meu pai, que está acamado, né? Vim passar uns dias com ele e aproveitei para fazer essa entrevista presencial com o Eduardo, porque é sempre diferente a energia, né? E assim, o prazer de conhecer pessoalmente, porque a gente só se conhecia pela internet, já fizemos 2 entrevistas, né? Muitas conversas já. Muitas conversas, né? Ele já contou aqui, que já foi apresentada, inclusive. E Eduardo contou, no último encontro dele, ele contou sobre a EQM. E a gente conversou aí mais de 2 horas sobre a EQM, bastante característica, né? Comparando com outras. E muito profunda, com muita aprendizagem. E hoje ele vai falar mais das experiências que teve antes da EQM e depois da EQM. E aí a gente vai ter um panorama geral, né, poder até tirar conclusões baseadas no geral, né? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então, Eduardo, você inclusive é formado também na área de informática, né? Era a minha área anterior à EQM, a área que eu exercia, e muito do efeito dessa EQM me fez reformular também minha vida. Aos poucos eu dei esse passo importante. Eu acho que muito do anseio de também compreender o que eu vivenciei para as pessoas, os meus alunos. Quer dizer, não foi só o fato da filosofia, foi o fato também de ter a oportunidade de entrar em contato com os jovens, de passar um pouco. Imediatamente o que me vinha na mente quando eu decidi fazer filosofia, dar esse passo, foi um anseio de trazer um pouco daquela coisa meio socrática, aquela coisa de dialogar, e Sócrates falava muito da filosofia dele como se fosse um parto para o conhecimento superior, né? Ele falava desse momento que você podia acessar um pouco. Então, muito da minha decisão de fazer filosofia já tinha em mente isso, de poder ensinar, de poder estar vivenciando assim, com os alunos um pouco dessa realidade maior. A gente poderia chamar de missão. Assim, mas... E você está conseguindo fazer isso? Consigo. Consegue. É engraçado, porque alguns alunos, eles parecem que tem alguma faísca dentro, que algumas pinceladas que eu dou, durante o conteúdo que eu dou, eu vejo que atrai a curiosidade deles. E aí, consegue despertar. Acontece muito também de alguns alunos contarem as vivências dele, alguns problemas da vida dele, alguns desafios que eles estão passando. E vocês contam em sala de aula mesmo? Em sala de aula. Quando termino, por exemplo, minhas aulas, acontece de algum aluno conversar comigo. Mas durante a aula? Durante a aula são mais perguntas. E eu não diria que são todos os alunos, mas tem alguns que eu vejo que tem uma faísca mais acesa. Muito do meu trabalho de filosofia é tirar essa noção condicionada que a gente tem, que tudo é meio banal e trazer de volta, na própria experiência da gente no dia a dia, um pouco dessa magia, que tem a ver com perplexidade, com esse espanto, né? Desbanalizar o banal, né? É aquela coisa que passa batido e vamos analisar isso aqui. Que é uma coisa muito socrática, né? Muito socrática, O espírito da filosofia para mim é isso, esse espanto da realidade. Estranhamento da realidade. É muito mais vasto do que a gente imagina, né, Paulo? E isso esse é um dos prazeres, assim, de estar ensinando, estar em contato com isso. Eu acho que foi por isso que eu decidi fazer isso comigo. E o interessante é que você resolveu transformar isso na sua profissão, né? Porque você poderia simplesmente continuar trabalhando na área de TI, né? Que inclusive talvez seja até mais promissor em termos de salário e tudo mais. Mas você resolveu ser radical e deixar mesmo
área tecnológica para se dedicar digamos, ao raciocínio lógico sobre a realidade, né? E engraçado que é isso, né, Paulo? Durante essa jornada que eu fiz, até chegar a estar onde eu estou, ensinando filosofia, eu também fui vendo que cada profissão, cada função, até as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, também tem essa possibilidade, né? Então, foi um ciclo que, de certa forma, que eu tive que trilhar para ver também que minha vida antes, o que eu fazia antes, é tão sensacional quanto agora. Você teve a EQM aos 26 anos, né? 26 anos. Hoje está com 41. 41. Inclusive, fez ontem 41 anos, hoje é o primeiro dia de 41 anos. Primeira entrevista depois dos 40. E com que idade você fez essa transição aí e começou realmente a ensinar? Foi cerca de 2 anos depois da experiência. 2 anos. Porque Porque eu me vi numa situação, Paulo, na área de TI, você precisa estar constantemente se atualizando. Eu trabalhava no Porto Digital, aqui em Recife, que era uma área que estava se expandindo muito na época, não sei se você lembra. E eu trabalhava diretamente com os órgãos do governo do estado na época, então eu dava treinamento para eles sobre os softwares que a gente desenvolvia. Só que eu me peguei, nos momentos vagos que eu tinha, nos tempos vagos, já totalmente querendo ler sobre tudo, sobre o assunto. Eu não tinha conhecimento antes da EQM que existia essa palavra EQM, né? Você não começou pesquisando sobre EQM? Então eu tive que recomeçar do zero essa parte, e todo o tempo que eu tinha era para buscar saber. E eu fui vendo, fui reconhecendo alguns padrões, né, dessa experiência que eu tive. E também eu estava num relacionamento muito longo, já vinha um tempo, a gente já tinha uns planos de casar e tudo, e eu sabia que se eu começasse do zero também essa área profissional, eu teria que estar pelo menos disposto a pagar um preço, né, assim, até se estruturar, né? E recomeçar a minha vida, mas a força interna era tão grande para fazer isso que eu não pensei 2 vezes. Mas parabéns. Foi um ato de coragem e de autenticidade, né? Realmente, baseado na sua experiência. É um sinal de que essa experiência ela é tão profunda que transforma. É muito comum isso, a pessoa mudar de profissão. Às vezes, até mudar de casamento, de separar. Eu vi uma pesquisa de um estudioso de EQM nos Estados Unidos, Bruce Grayson, não sei se você conhece. Que ele fala que 75% das pessoas que passam por um EQM se separam, se divorciam. É um número muito grande, né? Às vezes porque não é que o casamento anterior era infeliz, mas porque algumas coisas precisam se reestruturar, né? Depende muito de cada caso. Olha, eu já vi casos de pessoas dizem assim, olha, eu não sou mais aquela pessoa que teve a EQM, eu voltei outra. E chega até a pensar literalmente, tipo assim, aquele espírito morreu. E esse aqui tomou lugar. Apenas com as mesmas lembranças, com a mesma história, com o mesmo conteúdo de aprendizagem. Tinha somado ao da EQM. Mas não sou mais eu. Outra consciência tomou lugar da minha vida. Tu dá essa sensação também? Eu não diria que chegou a esse ponto, mas o que eu posso te dizer é que muitas antigas amizades que eu tinha deixou de fazer sentido. Muitas coisas mesmo. Os ambientes que eu convivia antes também não deixou de fazer sentido completamente. Meu ritmo, assim, de vida também mudou radicalmente, Paulo. Até hoje, eu sei. O que normalmente a gente leva uns mais de 50 anos para fazer, 60 na vida, porque esse ponto é muito comum, a pessoa chegar lá pelos 60 anos, como eu estou agora, né? E querer dar uma mudada, e muita coisa que antes tinha sentido não tem mais. Em resumo, a pessoa envelhece, fica chato, porque já não curte mais. É como aquela música de Raul Seixas, né? Eu devia estar contente, porque tenho um emprego, sou um cidadão limitado, ganho 4 mil, como é que ele dizia, ganho 4 mil cruzeiros por mês. Mas que sujeito chato sou eu, não acho nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, eu acho tudo isso um saco. Quer dizer, você deu um salto assim aos 26 anos, com 28 já estava com essa mentalidade que talvez só chegasse aos 60. É engraçado, né? Porque eu acho que é um processo que eu acho que cada pessoa vive, tem essas crises, momentos de crise que são, na verdade, uma abertura, né? Para repensar e reformular. Eu meio que caí nisso, né?
com essa experiência que foi radical, assim, e não é que eu deixei de gostar, eu era muito ligado à música, né, eu tocava na noite também, como eu te falei, e não é que eu deixei de fazer música, mas era muito mais, assim, relacionado aos ambientes, às conversas e tudo, que eu não fiz esforço nenhum para deixar para trás, sabe? Você mudou, né? Aí tudo mudou, né? Outra coisa, hoje eu até falei na entrevista passada, Paulo, que eu não posso te dizer que eu não tenho momentos de tédio. Não assim, tem. Não se eu tiver que passar uma tarde todinha sentado num ônibus, viajando, no avião, por mim tá tudo bem. Eu, assim, meu mundo interno e externo é interessante, assim, nesse sentido. E uma coisa interessante também é o seguinte, eu li um livro que é Lições da Luz, e é de Kenneth Ming. Não sei se você vai falar, né? É um pesquisador também sobre EQM. E ele diz que esse vírus, que ele chama de vírus da EQM, contamina quem assiste também, não é só quem viveu. Quando a pessoa que assiste com o intuito de aprender a lição e não apenas se divertir vendo uma historinha de EQM, aí você também se contamina e começa a mudar a sua vida como se tivesse vivido a EQM. E é por isso que ele ressalta muito o valor do relato. Né? A pessoa relata, comunique, compartilhe, né, essa experiência. Eu acho que as pessoas que realmente se interessam por esse assunto é porque já estão numa jornada mesmo, né? Vamos chamar uma jornada espiritual mesmo, de se descobrir mesmo. Né? Busca, né? Porque eu só contei, eu acho que para 5 pessoas, Paulo, não sei se eu contasse no total, e eu te diria que 3 dessas 5 pessoas escutaram e tudo, mas você vê que não teve tanto interesse. Quer dizer, eles foram refratários, quer dizer, eles viram isso, mas não absorveram. Não despertou nada. Então, as pessoas do teu canal, eu tenho certeza que elas estão já nesse processo de redescoberta e talvez tenham outras experiências que, no final, né, tem a mesma integração. Uma boa parcela. Uma vez eu fiz uma enquete no canal e perguntei por que você está assistindo esse canal. E botei várias opções, né? Um era que quer aprender as lições e tal, né? Que acho que foi uma parte. Mas teve gente que disse, não, eu assisto porque eu me divirto com isso. Outro disse, eu assisto porque eu quero contestar isso. Eu não acredito nisso. Então eu quero ouvir para poder encontrar argumentos para contestar. Quer dizer, tem uma diversidade grande, né, de público que assiste por várias razões. Mas eu acho que todo mundo termina se contaminando. Mais cedo ou mais tarde. Eu até acho interessante quem está para contestar mesmo, que desde que eles tenham uma atitude também sincera de argumento. De analisar mesmo. Argumentos não só dogmáticos, né? Porque às vezes a pessoa fica repetindo como papagaio aquilo que ouviu. Então eu digo, não, eu contesto porque fala em reencarnação. E na Bíblia diz que o homem só nasce uma vez e só morre uma vez. Pô, mas isso não é um argumento lógico, isso aí é uma coisa que ele decorou e está repetindo, mas sabe, não raciocinou sobre aquilo. Porque inclusive pode ter outra interpretação. Né? A atitude filosófica que eu gosto de chamar também é a abertura, né? Não nunca terminar essa caminhada de diálogo sincero, de trazer algo de novo, de aprender. Então a gente não chega a nenhuma conclusão, mas está sempre se aprofundando, e quanto mais a gente vai se aprofundando, mais o campo vai expandindo em novas perguntas, né? E o legal é isso, é que a gente não chega a conclusão. Eu sei o que acontece, eu tenho, assim... Eu me lembro agora que meu pai está até aqui no quarto ao lado, né? Subindo, descansando. Ele uma vez foi para um fórum holístico que teve na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele era professor lá e eu era arquiteto da universidade. Aí ele passou uma tarde inteira discutindo lá um tema espiritualista. No fim, nos comentários da plateia, meu pai se levantou e disse: o melhor que eu achei dessa tarde é que a gente não chegou a conclusão nenhuma. O espanto em si é aquele momento que você tirou todas aquelas preconceitos e as barreiras intelectuais que a gente tenta criar, né, com esses assuntos, e contempla essa coisa maior que a gente não consegue às vezes nem definir. E eu tento pelo menos manter bem vivo essa contemplação. Eu interpreto, eu posso tentar entender intelectualmente, organizar tudo, mas essa vastidão da realidade maior
ela em si, ela não tem como a gente fechar, né, o pacote. Inclusive, é um bom tema assim, para a gente raciocinar. Estudar ela não leva a uma conclusão. E ela tem limite, ela tem conclusão, digamos, a realidade que você contemplou na sua EQM, né? Você acha que aquilo pode ser apreendido, tem totalmente assim, na sua totalidade, dá para apreender aquilo ali? Eu acho que ela pode ser comunicada, ela pode, como eu posso dizer, Paulo? Ela pode ser organizada, mas quanto mais eu tento, é muito difícil realmente. Se eu perguntasse a você quem é Deus, você acredita em Deus? Sim. Mas que Deus? Eu diria que com Jung eu sei. Pronto. Eu sei, eu posso dizer que eu sei. Diga aí uma definição. O que é que você acha que é? Você diria que é Deus? Paulo, se eu te disser que eu vejo Deus como tudo o que é, ainda assim nosso intelecto vai botar um limite nisso para dizer que tudo o que é vai ficar só resumido à nossa existência, ao que a gente vê aqui e até as outras realidades, né? Mas quando eu penso assim, pelo menos, sobre tudo o que é também infinitas possibilidades. É infinito. Eu penso muito assim, quando eu praticava meditação, eu ficava pensando sobre o que é esse estado que Buda chegou, o estado crístico. Eu hoje em dia, pelo menos, eu penso muito que talvez seja um estado tanto de efetivar algo, como também de infinitas possibilidades. É você ter tudo isso no seu campo de consciência. Então, Deus é consciência com ser maior, mas também é tudo que pode ser, né? E o mais difícil é isso, é justamente contemplar tudo isso, porque tudo que pode ser, não tem limite, né? Você, nem no mundo material, se você pegar um foguete aqui, que existisse um foguete, que conseguisse viajar até o fim do universo, não tem fim. Ele ia viajar eternamente, não ia chegar em tanto nenhum, porque não ia bater em parede nenhuma. Né? Pois é. O Deus, a palavra antiga, Yahvé, né, ela justamente ela tem uma etimologia sobre aquilo que não consegue ser expressado em uma palavra, né? E também lá na Turquia, que a gente pode falar depois, eu aprendi dos sufis que eles não têm nenhuma representação de Deus, uma limitação para o que pode ser representado, até nas artes. Como o budismo também não tem um conceito, né? De Deus. É retratado indiretamente. Mas eles não, nem nas artes eles conseguem trazer essa... É abstrato, né? Fica abstrato, exatamente. O que é um certo respeito, né? O que não pode ser definido. Né? E eu acho que é bem evoluído, porque, digamos, se a gente faz um desenho de Jesus Cristo, né? Isso aqui é Deus, você limitou, né? Isso, Aí deu aquela ideia de que Deus é um homem que está em algum lugar. E que um dia você vai encontrar ele. Como dizia São Paulo, vai ver face a face. E assim, sobre esse tema, eu penso também que Deus também pode ser pessoal como impessoal ao mesmo tempo. Porque pode ser infinitas possibilidades, mas também pode ser efetivo na realidade, né? Então eu não consigo nem... Muitas faces, muitas perspectivas a respeito disso. Eu sei que a base da nossa realidade física é consciência. Eu sei que a matéria, que a gente vê como matéria, é só um termo que a gente usa para ter consciência, porque ela segue certas leis, ela segue uma certa previsibilidade. Mas até isso, essa matéria que a gente vê aqui, ela é como se fosse um pequeno reflexo de várias camadas, que são consciência. É como eu vejo. Não, de fato. A água, por exemplo, ela tem uma consistência, né, atômica de água e molecular, que não se confunde com a pedra, nem com a árvore, e nem com o couro, por exemplo, esse couro desse sofá. Cada coisa tem a sua consciência porque ela se forma, água no universo inteiro. Né? Você pode viajar para Marte, você vai encontrar gelo lá e ela é consistente. Então, assim, tem alguma consciência na água que faz ela ser água, né? Sim. Ela se organizar como água. Eu acho que dentro de uma configuração, eu na minha configuração Eduardo, você na sua configuração Paulo,
a gente traz alguma, digamos assim, limitação como uma forma de aprendizado, de expansão, os animais também, os insetos, cada uma na sua proporção correta, mas no fundo da fonte é tudo uma consciência mesmo. É como eu vejo. O universo é mental, né? Como diz o hermetismo. Tudo é mente. Exatamente. Tudo é mente. É consciência, muitas palavras. E aí vai tendo as gradações, né? Cada realidade, Sim. cada individualidade, né? Então, quanto mais a gente talvez vai expandindo, vai avançando nesse processo, vai também avançando as possibilidades, né? De manifestação e de potência também, de possibilidade. É verdade. Estava até falando essa semana com uma amiga, né? E ela estava falando, poxa, nós somos Deus. Mas eu tenho dificuldade de entender isso, ela disse. Como assim eu sou Deus? Se eu fosse Deus, era poderoso, né? Eu estava transformando o mundo, fazendo minha vontade prevalecer. Mas é assim, nós somos na qualidade, né? Não na quantidade. É como água, né? Estamos aqui diante do oceano. Aqui atrás de mim é o oceano. Mas o oceano tem um poder, né? Por causa do tamanho, da quantidade. Essa águazinha aqui que está no corpo, ela não tem o mesmo poder, mas ela é a mesma qualidade. Então, assim, a gente é Deus, porque a gente é parte dele. Agora, a gente não tem a potência, que eu digo, é o todo. Dependendo do que você chama de todo. Pois é. Então ele pode ser pessoal e impessoal ao mesmo tempo, né? Você pode conversar com ele, bater um papo sobre como se ele fosse um amigo aqui ao lado. Ao mesmo tempo, ele não está em tanto nenhum, ele está em toda parte, então ele é tudo e o nada. Pode tomar qualquer forma. Uma experiência interessante, a parede, muita vibração, Você viu isso? distinções de cores, sim. Na EQN ou nas experiências? Nas meditações que eu tive depois. Eu tive um tempo que eu meditei bastante. Hoje bem menos, mas... Então conta aí como é que foi essa meditação, só Certo. pensar assim, alguma coisa. Eu frequentei na época um centro zen budista, que tem aqui em Recife, um centro que realmente eu já estava querendo, assim, eu queria pelo menos me aproximar da experiência da RQM. Então eu disse, não, vou meditar, vou ver como é, né? E aí, nesse grupo, os encontros duravam 1 hora de meditação, e às vezes, alguns eventos, alguns finais de semana, a gente passava as noites inteiras meditando. O que eu descobri, Paulo, é que eu tinha, depois da EQM, eu não sei se foi diretamente por causa da EQM, eu tinha muita facilidade de entrar nesse estado meditativo, que eles chamam de Samadhi. E eu comecei a levar para casa essa meditação diária, quando todo mundo dormia, na minha casa morava com E fazer de noite. eu ia fazer de noite. Lia um pouco, algum texto contemplativo, e ia meditar. Muitas dessas experiências que eu tive com meditação foi justamente isso. Quando eu chegava em um determinado estágio, eu sentia a vibração do corpo meio que se expandindo. Eu tinha noção da minha individualidade, mas é como se os limites do meu corpo tivessem mais porosos com o ambiente. Sim. Então tudo se intensificava. É como se eu realmente conseguia sentir a energia do meu quarto. A minha visão, eu meditava, a recomendação desse centro é que você meditasse com um olho levemente fechado, só um pouquinho. Ou Agora, levemente aberto. ou levemente aberto, não totalmente fechado para não atrapalhar digamos assim, o foco, mas não totalmente aberto para também não ter muita distração. Então eu meditava de frente para a parede a 45 graus na minha visão, com o olho bem aberto. Olhando para baixo assim? Aí eu chegava num ponto que a respiração ficava praticamente zerada, e aí tinha todos os efeitos do corpo, como eu te falei, você ia sentindo menos os limites do seu corpo, ao mesmo tempo que o ambiente ficava vivo, cheio de energia, e eu me lembro que várias vezes eu realmente vi na minha frente uma parede realmente em energia. E tinha padrões de cores às vezes, tinha pequenas bolas, e o que eu sentia mesmo muito era tudo isso aqui se mexendo, como se fosse repleto de vida. Então foram várias vezes, não foi só uma não. Bom, claro que eu não falo a minha experiência, você quer relatar aquelas suas experiências que você mandou para mim no e-mail, porque teve experiências antes da EQM, antes dos 26 anos, e experiências depois, né? A gente já falou alguma coisa depois, mas
Se você quiser começar contando. Começar a infância? É. Posso começar? Pode começar dessa infância. Bom, eu vim do interior, né? Tinha dito, eu vim de Caruaru. Sou de Caruaru, do interior aqui do estado. E na minha infância, meus pais eles costumavam passar as férias em praias do litoral. E a primeira experiência luminosa que eu tenho lembrança foi aos 4 anos, numa praia chamada Barra Grande, que é já em Alagoas, um pouco depois ali do final das praias de Pernambuco, né? Nessa praia, Paulo, meu pai voltava para trabalhar e eu ficava só com minha mãe durante a semana. Meu irmão era bem novinho nessa época, e eu era o maiorzinho, com 4 anos, da idade que meu filho tem hoje. E à noite, estava ela e minha tia, e a gente costumava sair de casa para ficar na frente de casa conversando. Naquela época era comum, né? Ou ficar conversando com esse No interior ainda é assim. E era por volta de 7 horas da noite, quando eu lembro muito vívido essa memória de eu estar com minha mãe aqui do meu lado, eu segurando a mão dela, e tinha os coqueiros na minha frente. Atrás das casas, que eram casas pequenas, tinha aqueles coqueiros bem altos, assim, na noite. Era o começo da noite, eram 7 horas da noite. E num desses coqueiros, eu vi um ser, um indivíduo, vamos chamar assim, que literalmente estava pairando em cima da árvore. E não era ninguém que estava tirando o corpo. Não. Impossível. Ele estava em pé. Sobre o pairando sobre o corpo. Era aqueles coqueiros bem altos, assim. Olhando para você? Olhando para mim diretamente. E ele ficou lá. Eu depois vi que ninguém estava vendo, porque era impossível ninguém não perceber isso. E eu estava lá contemplando por uns 4 minutos. Não falou nada para mim. Falei não, Paulo. Isso aí que é interessante, né? Porque a criança geralmente diz, cara, um homem, né? Isso é interessante. Eu não saberia te dizer não, porque eu sei que eu estava lá segurando a mão da minha mãe e olhando na minha frente esse ser, que ele tinha uma luminosidade por volta dele, e eu também não sei te dizer, mas eu lembro das características da roupa dele. Eu não lembro do rosto dele exatamente. Sei que ele estava olhando na minha direção, meio que fixo, e ele estava com roupa escura, com alguns adereços, como se fosse um colar vermelho, assim. E ele tinha um chapéu também. Mas apesar de estar longe, né, ser relativamente longe, você viu detalhe. 200 metros, eu diria, porque ele tinha uma iluminação por volta dele. Tinha um chapéu. Eu não lembro de ver os detalhes do rosto dele. Ele veio com um colar vermelho, não senti medo nenhum. Eu não sei, eu acho que eu fiquei intrigado na época. E hoje você não consegue conectar ele com nenhuma entidade de alguma tradição, umbanda, por exemplo? Eu acho que lembra um pouco. Teve um rapaz que contou um depoimento pra você que viu. Acho que foi no quintal da casa dele. Não sei se você lembra. Ele tinha parecia um mágico, aqueles mágicos de cartas, né? Sim. Eu acho que lembraria um pouco. Esse colar, né, vermelho, deve ter algum significado. Até hoje eu não sei, não posso dizer se eu Talvez sei quem é. alguém que esteja vendo a gente até possa identificar, né? Ele com um chapéu, um colar vermelho, uma roupa Em pé, preta, era escura. Era Ele não sentiu nenhuma ameaça dele. Ele estava ali, simplesmente parando. Por uns 4, 5 minutos, eu te diria. Aí eu lembro que minha mãe pediu para voltar. A gente entrou na casa, conversou um pouquinho. Não tinha muita gente na rua, não. Essa é a lembrança que eu tenho. Mas eu lembro desse coqueiro, dentre alguns, na minha frente, que estava lá iluminado, essa pessoa. E era uma pessoa. Isso aí eu sei porque dava para ver o formato, né? Isso é uma pessoa. Não sei como ele foi parar ali, não sei como ele foi embora, mas isso ficou na minha memória. A impressão que dá é assim, que alguém responsável pela tua encarnação e estava ali te admirando, como um avô que quer olhar o neto de longe. Pode ser. Ele é meu protegido, eu sou guia, né? Quero ver ele de perto, quero que ele me veja. Talvez alguma coisa assim. Eu não lembro de ter alguma imaginação assim, de alguma figura da minha infância que lembrasse ele. Eu vivi um lar católico, bem católico romano, então eu não tinha muita referência para o que eu estava vendo, não, para falar a verdade. Mas eu não senti assim, nenhum sentimento de ameaça ou spam, assim,
ficar assustado, não. Por E incrível o que melhor pareça. é isso, você não ter referência, amigo. Porque se você tivesse, podia ser uma influência de alguma coisa. Mas sem referência Pois nenhuma, é. uma figura completamente original. Isso é legal. Eu lembro que eu tinha 4 anos, porque conversando com minha mãe depois, ela foi me dizendo uns anos que a gente passou em tal praia. Aí eu consegui fazer a referência. Mas eu era muito pequeno. Nessas férias, eu também lembro de algumas impressões que eu tenho de estar dormindo e ao mesmo tempo vendo minha sala, por exemplo. Uma leve coloração diferente. Você está no quarto e vê a sala. Hoje eu sei que é uma experiência fora do corpo, mas eu tenho algumas memórias. Outra experiência que eu considero como importante foi algumas vezes quando eu chegava da missa de domingo de manhã, com minha mãe, e eu ia para o meu quarto e eu tinha uma sensação de estar protegido no meu quarto e com uma energia muito, muito benéfica assim, no meu quarto. Uma luminosidade, é a palavra que eu descreveria melhor. No meu quarto eu ficava meio que sentindo isso, muito, muito vivo. Meu avô materno também, ele, quando a gente ia dormir na casa dele, minha mãe levava a gente para dormir lá, ele dormia no mesmo quarto que a gente, e eu lembro também, eu e meus irmãos, a gente ficava espantado, porque ele dormia e começava a falar algumas línguas que eu também não tenho ideia de onde é. Eu sei que não é russo, eu gosto de estudar também línguas exteriores, e eu também não consigo achar nenhuma referência. E ele conversava muito. E ficava eu e meus irmãos olhando assim, sem entender. Falava com ele depois sobre isso, né? Não, acho que ele nem lembra, na verdade. Eu sei que ele estava dormindo, ficava conversando e ria, e uma língua muito diferente, Paulo. Então minha infância, assim, ela tinha isso muito vívido. Mas com o passar do tempo, né, questões da separação dos meus pais, eu meio que fui me afastando, aí você vai criando uma vida social, né, e isso vai ficando meio que na retaguarda. Aí eu vim para Recife com 14 anos, e eu realmente não... Pela separação dos meus pais e tudo, eu meio que me distanciei, assim, de qualquer aproximação com religião e tudo. Fiquei um pouco revoltado com a vida, eu não aceitei bem a separação dos meus pais, foi bem difícil, na verdade. Ficou um pouco rebelde. Eu sou o irmão mais velho da minha família, e para mim era muita coisa acontecendo, e eu perdi meus amigos em Caruaru, né? Minha mãe decidiu recomeçar a vida aqui, em Recife, então para mim foi muito difícil. E eu só achei, assim, um pouco de refúgio na música. E eu lembro de uma noite, eu morava em Boa Viagem, estava todo mundo dormindo, e eu costumava ouvir minhas músicas de madrugada. Eu ia dormir, era onde eu tinha meu momentinho de paz, né? Eu estava deitado na minha cama, a porta do meu quarto estava aberta, que dava de vista para a sala. Era como se fosse esse corredor aqui, e no final do corredor estava a sala. A minha cama ficava aqui, e eu escutando música e olhando para a sala. Então, no começo da madrugada, eu lembro também de ter visto uma bola de luz indo na sala e ficou pairando por alguns minutos na sala. E eu tentando entender o que era, eu já tinha 14, 15 anos, e eu tentando entender o que era aquilo, tentando achar alguma explicação. Ela iluminava o ambiente como se fosse um ponto de luz mesmo, ou era só ela concentrada ali? Ela era cheia de luz dentro, era um branco diferente, mas tinha limites, não iluminava o ambiente não. Então era uma luz concentrada nela, que ficou lá pairando bem onde dava para minha vista, no final do corredor. E ela ficou lá, também eu não tinha nenhuma referência assim, para tentar achar uma resposta. Você já viu alguns relatos que as pessoas falam sobre Orbes, né? de casa? Eu lembro de um rapaz também no teu canal que falou, né? Isso que ele estava no quarto, olhou para a sala, tinha uma bola ali. Quando eu vi esse depoimento, eu disse, meu Deus, isso aconteceu comigo. E ficou lá por alguns minutos. Aí, como eu já era adolescente, tudo aí, depois de um tempo eu fiquei assustado mesmo, fechei a porta. Não tem nada a ver comigo, tá bom demais. Mas também foi muito interessante, porque ficou lá na sala, estava tudo escuro na casa, né? E eu fiquei. Hoje em dia eu acho que eu não teria medo não, mas para um adolescente talvez, né? E só que aí o ritmo da minha vida foi tomando outro rumo, e essas coisas foram ficando meio que inconsciente, Paulo. Então eu continuei sem querer saber disso.
e tudo, até o começo da vida adulta, que eu comecei a tocar na noite, a ter uma vida mais agitada, que veio o momento da EQM, né? Eu terminei um relacionamento no comecinho desse ano, acho que 2009, eu tinha 26 anos, e de janeiro para abril, quando terminou o relacionamento, eu entrei numa depressão muito profunda, né? Aí veio todo o contexto da EQM, que eu falei. Eu tive alguns sonhos antes dessa EQM, eu acho que eu não cheguei a contar, né, no depoimento. Acho que não. Não, nesse depoimento não. Quer que eu conte? Um desses sonhos, acho que foi semanas antes da EQM, eu acordei desesperado, porque nesse sonho foi muito vívido. Eu sonhei que tinha um OVNI, assim, como se ele estivesse olhando para mim. Um OVNI? Um OVNI. No sonho, desesperado, acordei gritando. Minha mãe morava comigo na época e também fui procurar saber e tudo. Então, todo esse contexto de depressão foi muito penoso para mim, até vir a EQM, naquele momento fatídico, que, como eu te falei, tudo que eu deixei para trás não me afetava mais. Você teve... Bom, voltando, antes de falar nesse contexto da EQM, você... Como era esse OVNI? Dá para descrever no sonho? Era um clássico formato de disco mesmo. Era metálico? Era metálico. Tinha luz? Tinha luz. Acho que embaixo. Eu morri de medo de sair de adolescente. Isso aí. Que depois eu fui, né, teve minhas experiências relacionadas a isso. Engraçado, e você não vivia pensando em não. Eu era muito, assim, não queria saber disso não. Mas parece que isso queria saber de você. Eu não diria que eu era ateu nessa época, mas tudo que era ligado à religião eu tinha uma certa atenção, né? Como forma de revolta mesmo. Depois dos acontecimentos, né, da tua vida. Fugiu do teu controle e da tua expectativa. Se você me perguntasse naquela época o que é que eu tinha tido como infantil, eu ia reconhecer que realmente eu passei por isso. Mas, enfim, a gente acha desculpa pra tudo, pra negar alguma coisa desse tipo, né? Pode interpretar como sendo uma alucinação, qualquer coisa assim, né? De criança. Uma amiga, um pouco antes da EQM, que ela falou que ela tinha uma prima esquizofrênica, e quando ela tinha crise, os pratos da casa dela se levantavam. Todo mundo via o prato fazer isso? Ela me contou, e era uma pessoa de confiança, eu sabia que ela não ia inventar, nem nada do tipo, não, que ela viu isso acontecer. E eu lembro que na época, foi antes da EQM, eu fiquei intrigado, mas eu meio que não cheguei à conclusão que aquilo era mentira ou verdade, mas eu fiquei algumas noites pensando, caramba. Mas isso é interessante, viu? Porque eu sempre procuro entender o que a medicina chama de transtorno mental, por exemplo, esquizofrenia é um deles, né? Aí a medicina diz que é um transtorno mental, mas o prato voando faz parte do transtorno mental. Mas se você for olhar pelo lado das energias, dos estudos das energias, você vê que isso pode ser apenas uma manifestação energética, talvez descontrolada da parte dela, mas tão forte que interfere nos objetos. No ambiente. No ambiente, né? Faz sentido mesmo. Inclusive tem pesquisadores que pesquisam, né, sobre isso, que ligam muito adolescentes em crise, né, problemas mentais que acabam meio que sendo gatilhos para eles. Fenômeno poltergeist. De quebrar objetos, voar pedaços de coisa. Eu já vi até reportagem na TV sobre isso. O pessoal dizendo que tinha um determinado lugar lá onde eles estavam que caía vidro, pedaço de vidro, pedaço de pedra. Caía vindo e ele não sabia de onde, mas caía ali. Outro que eu vi foi fogo. Esse eu vi filmado mesmo. Uma casa onde o fogo surgia nos cantos, assim, no sofá surgia um fogo ali, aí a pessoa ia e apagava com pano. Entrava em combustão, né? Combustão, né? Espontânea das coisas. Aí no berço do menino, o cara filmou mesmo, o fogo aparecendo e ele apagando com pano assim. Quer dizer, são fenômenos energéticos, né? Desencadeados pela energia de pessoas, que às vezes adolescente e às vezes pessoa que tem na sua estrutura energética alguma falha. Que acaba atraindo, né, talvez, né? Que acaba proporcionando esse tipo de fenômeno. Aí a medicina chama de doença, de depressão, esquizofrenia e outros tipos de transtorno. Pois é, eu acho que ainda precisam, de saúde mental ainda vão
descobrir muita coisa. É. O que seria alucinação, o que seria sonho lúcido, né? Que eles tentam Eu tenho a impressão que, assim, nós somos seres de energia, né? Dentro do nosso corpo. Tanto que na sua EPM, você viu o seu corpo de luz. Sim. Fora do corpo, você olhou e viu que ele tinha uma energia, tinha uma cor, tinha luz, ele tinha um formato do seu corpo, mas ele tinha outra constituição energética. E eu acho que o corpo da gente físico ele serve como um fio, ele isola, é como um fio, por exemplo, que é encapado para isolar a energia que está correndo dentro para ninguém levar um choque. Mas se houver uma falha naquele condutor, escapa uma energia, você leva um choque ali. Então eu acho que uma falha nesse isolamento... Essa é uma boa analogia. Atômico, né? Uma falha no isolamento atômico que o corpo proporciona pode gerar um que chamam de transtorno. E a gente até conversou sobre isso com o cérebro, né? Como se fosse mais como uma sintonia de rádio, né? Ou um canal de TV, né? Que às vezes quando você tem algum fator ali externo que atrapalha o funcionamento padrão do organismo, pode ser que, na verdade, abra para outros campos de realidade, frequências, vibrações. Assim como algumas reações químicas, né? Digamos, você já experimentou a ayahuasca? Não, mas sei de pessoas que experimentaram. Interferência química, né? no corpo provoca essa abertura no isolamento. E aí a pessoa tem experiência. Os neurocientistas, eles diziam que era porque algumas áreas do cérebro eram ativadas. Mas eu estava lendo há um tempo atrás sobre pesquisadores que estavam dizendo que o que acontecia era justamente o contrário, naquelas fMRI, que é como você mapeia o cérebro. Né? E na verdade eles chegaram à conclusão que na verdade o cérebro se tornava mais inativo. É assim que o cérebro funciona mais como um filtro do que como uma antena. Ele isola. E se ele não estiver muito ativo, esse isolamento pode diminuir. E aí Isso tem a ver com meditação, né, de certa forma. Né? A respiração baixa, todo o cérebro ele deixa de ficar tão ativo, né, no dia a dia, ele vai baixando, o batimento cardíaco bem tranquilo e tudo, e aí que você começa a sentir mais os efeitos da meditação. Aí o seu coração começa a bater mais devagar, sua respiração, como se diz, quase para, né? Quase para. Parece que tem alguns casos que a pessoa consegue parar tudo, parar o coração, parar a respiração. Assim, músculos, né, bem evoluídos na meditação. Controla bem, né? Ali tem um ótimo controle. Mas eu acho que tem a ver mesmo, Paulo, isso aí. Com uma ótima analogia. É como eu entendo. Na minha infância também, na minha primeira infância, meu avô tinha um sítio perto ali de Riacho das Almas, no interior, que minhas primas maiorzinhas, elas contavam que tinham visões ali no sítio. E minha avó também contava que na vizinhança era normal ter alguns episódios estranhos, como pratos levantando, essas coisas. Luzes, pratos levantando, luzes também. Então, na minha infância eu lembro do pessoal contando essas histórias. E a pessoa, digamos, bem treinada no controle dessas energias, ela interage não só com a dela, com a de outros elementos da natureza, né? Você veja Jesus, por exemplo, quando estava numa tempestade, né, no barco, dormindo tranquilo, e a tempestade estava quase afundando o barco, e os apóstolos acordaram ele. Jesus, você dormindo, a gente está aqui quase morrendo. Ele levantou meio chateado, né, e disse, vocês são homens de pouca fé. Aí levantou, fez um sinal assim para a natureza, né? Ficaram espantados com o poder que ele tinha. Né? Tentou passar para a gente, mas disse que na época não tinha condições das pessoas entenderem, e no futuro o paráclito que ele iria enviar, que seria o Espírito Santo, poderia instruir as pessoas do futuro. Quem sabe, né, os seres humanos vão desenvolver algumas capacidades que tem uma escola na Alemanha que fazem tudo, Paulo, até ler com vendas nos olhos. Eu posso até te passar. É uma escola naAlemanha que as crianças desde novinho ler tem pessoas cegas, né, também, que desenvolvem essa terceira visão. É bem interessante o documentário. O ser humano, se ele realmente procurar desenvolver as suas potencialidades, ele pode ir muito longe. É por isso que alguns conseguem
E a gente acha que ele é santo, que ele é especial, né? Ele consegue fazer milagres, né? Se fizer 2, 3 milagres, é considerado santo. Eu penso também que talvez que uns limites vão meio que diminuindo. Também tem uma questão ética aí, né? Pessoas que usariam isso de uma forma não... A magia negra, por exemplo, é quando você usa o ego, né? Mas sabe manipular a energia. Então você pode pegar e lançar uma maldição na pessoa e fazer uma magia para a pessoa fracassar nos negócios, ter doença, né? E afetar mentalmente, né? Que realmente existe, né? Sem dúvida. Aí é quando você está fazendo karma negativo através desse poder que você aprendeu a usar, mas não tem evolução para fazer da forma que não provoca karma. Talvez seja um dos motivos, né? Que uma pequena parcela ainda consegue ou não seja tão acessível essas técnicas, né? Por questões éticas mesmo. Talvez seja isso. Enfim, eu posso dar continuidade? Pode. Pronto. Depois da EQM, aí começou a acontecer muitas sincronicidades, isso aí eu lembro. Eu me tornei um leitor avívido, enfim, incansável. Todo momento que eu tive, Paulo, todos os dias, até hoje, sempre foi direcionado para compreender, me comunicar melhor sobre isso, né? Se instruir, ler, instruir, encontrar, né, experiências de outras pessoas que consigam ver melhor a situação e tudo. Então, imediatamente após a EQM, eu passei um mês, não sei se você lembra, eu passei um mês meio que maravilhado, mas aos poucos foi... Inebriado, né? Inebriado. Aí aos poucos foi cedendo para a vida, então ficou aquela saudade, né? Aproximar um pouquinho dela, trazer um pouco dela para minha vida, quando isso foi desaparecendo, né? A gente é muito condicionado ao dia a dia, acaba perdendo esse brilho, né? Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.